Bom, vamos falar de anestesia local e controle da dor. Vocês vão ter aula de anestesia, tá? Com o professor Rodrigo. É claro que ele vai explicar tudo pelo Malamed. O que eu fiz? Eu peguei, até algumas coisas eu pedi ajuda, eu olhei lá no livro do Malamed. Só que o que eu quero que vocês saibam, na verdade, quais são as... Você usa isso? Você usa? Eu também. Eu também não, eu já tentei. Na verdade, eu ganhei. Eu fui na fábrica. Eu fui na fábrica e ganhei. Mas assim, eu acho tão mais difícil que você não consegue ver a agulha. Então, eu mando a criança, fecha o olhinho que vai espirrar, vai arder, a criança faz assim, tchum. Mas normalmente é anestesia que nem dói. O que eu quero que vocês saibam de anestesia? Claro que a gente vai fazer uma revisão de anestesia, mas é principalmente as diferenças das técnicas anestésicas, tanto para da criança para o adulto. Tá? São duas coisas que caem em concurso de anestesia para odontopediatria. Quais são os anestésicos utilizados, que a gente vai falar, ok? E outra, as técnicas anestésicas, quais são as diferenças, as particularidades para anestesiar uma criança, principalmente a primeira molar, alveolar inferior, principalmente, a que mais cai em concurso, tudo bem? Mas eu segui exatamente a sequência do McDonald. Então vamos lá. Primeira coisa, a agulha causa um desconforto, certo? Então, para amenizar esse desconforto, o que a gente utiliza? Anestésico tópico. Tá? Então é fundamental. Então o anestésico, principalmente em criança ou em adulto homem, né? Tô brincando. Ou não, né? Então o anestésico tópico, ele reduz o desconforto da anestesia. Ele pode vir na forma de gel, líquido, pomada e spray. Aqui no Brasil não tem spray e nem é recomendado o spray, porque o spray, quando você passa o desodorante, você tem a certeza que ele está na área que você passou? Não, ele espirra. Se você olhar no ar, tá ali as partículas. O spray é a mesma coisa, você passa o spray, não vai naquele ponto certinho que você, que você quer, tá mais difuso. Então, a gente não utiliza. Questão de concurso. Qual é o anestésico tópico mais utilizado? É a benzocaína, também conhecido como etilaminobenzoato. Por quê? Ele apresenta, o efeito dele é mais rápido e ele tem uma maior duração. Tudo bem? Segunda questão de concurso. Como é que é feita a aplicação desse anestésico? Muita gente erra na hora de aplicar. Pega o anestésico, passa e já sai enfiando a agulha. Primeira coisa, eu tenho que secar aquela mucosa. Por quê? É diferente eu aplicar o anestésico numa mucosa seca do que numa mucosa com saliva. Na mucosa com saliva, o que vai acontecer com aquele anestésico? Vai diluir, tá? Então, primeira coisa, secar a mucosa, aplicar com cotonete e a anestesia deve ser produzida em 30 segundos. Então, eles falam para você esperar pelo menos 1 minuto para aquele anestésico fazer efeito. Tá? Eu vejo muita gente passando anestésico e querendo enfiar agulha. Para que passou anestésico, então? Né? Então, tem que secar, aplicar e esperar 1 minutinho. Isso já foi questão de prova de concurso, tá? Dizendo das etapas lá. A gente vai falar, segundo o McDonald, ele separa assim, técnicas anestésicas, né? Da maxila, tá faltando aqui. Ele separa em técnicas anestésicas maxila, mandíbula e as suplementares. Vamos começar falando das técnicas anestésicas da mandíbula, tá? A gente vai falar da alveolar inferior, bucal longo, infiltrativa para molares descidos, infiltrativo para incisivos descidos ou bloqueio mandibular de Goulgate. Então vamos lá, bota estrelinhas aí. Bloqueio do nervo alveolar inferior é o que mais cai em concurso em odontopediatria, porque tem uma especificidade que a gente vai falar. A gente vai indicar o bloqueio do nervo alveolar inferior para procedimentos o quê? Na arcada inferior, procedimentos profundos, tanto para dentes descidos quanto para dente permanente.
O que eu quero que vocês saibam? Isso vocês têm que saber também para anestesia. Eles gostam de cobrar isso aqui. Quais são os nervos anestesiados, tá? Na alveolar inferior, a gente tem o alveolar inferior, o mentoniano, o incisivo lingual. Sublinhe isso aí, é o que mais cai em concurso. Qual é a diferença da técnica? Quando eu dou alveolar no adulto, qual é a diferença quando eu dou alveolar na criança? O forame mandibular da criança está posicionado numa posição mais inferior do plano oclusal, tá? Logo, o que vai acontecer? Eu tenho que dar anestesia um pouco mais abaixo do plano oclusal, ok? Então, ó, penetração da agulha do adulto é 15 milímetros e tá faltando aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Gente, tá faltando aqui. Eu vou procurar para vocês, já falo. Me cobra isso aqui Tá faltando, porque do adulto é num, na criança é outro, tá? Na criança a penetração melhor. O volume do anestésico, 1 ml, tá? Por 60 segundos. Então, assim, na hora da gente fazer a penetração do anestésico, gente, sempre lentamente, para já ir começando a fazer efeito, tá? Nunca coloca de uma vez só. Até porque o volume, a pressão também provoca dor no paciente. E o que mais dói também é a ardência do anestésico. Eu sei porque recentemente eu fui anestesiada e aí eu falei, gente, não me anestesia não, porque aquele anestésico entrava ardendo tanto que ele não provocava dor. Eu falei, não quero isso não. Quero isso pra minha vida não, pode fazer sem anestesia. Doía mais do que o procedimento em si, tá? Bloqueio do nervo bucal longo. Quando que eu vou anestesiar? Quando eu for, o bucal longo, gente, ele pega a vestibular aqui dessa região posterior. Então, toda vez que eu for fazer qualquer procedimento, né, que eu tenho que manipular essa área vestibular, então, vou fazer um isolamento, tem que botar um grampo, né, ou tem que fazer um retalho, ou até vou extrair um dente, eu tenho que anestesiar o bucal também, tá? Qual o nervo que eu vou pegar? O próprio nome diz, né, o bucal. Na criança, isso agora é o que eu quero que vocês prestem atenção. Na criança, se eu for anestesiar, for fazer um procedimento em molar no adulto, qual é a anestesia de referência? Alveolar inferior. Na criança, existe a opção da gente dar infiltrativa para molares, tá? Professora, como é que eu vou usar uma? Como é que eu vou usar a outra? Como é que isso cai em concurso? É o seguinte, o McDonald, ele fala o seguinte: quando a criança só tem dentes descidos, né, na arcada inferior, para ele, esse osso está mais maleável, ele está mais poroso. Então, eu posso dar uma infiltrativa naquela região, na região posterior. Tudo bem? A partir do momento que a erupção do primeiro molar permanente, né, do primeiro dente permanente, ele já considera que esse osso, que essa mandíbula está mais compacta. Nesse caso, eu não posso fazer infiltrativa para molares. Eu tenho que aplicar o quê? Alveolar inferior. Como é que isso cai em concurso? Ele vai te contar um caso clínico e ele vai dar a idade do paciente. Eu vou anestesiar, preciso anestesiar. Qual a técnica anestésica para a extração de um molar descido, que a criança tem, do primeiro molar descido, que a criança tem 7 anos de idade? Quando que ocorre a erupção do primeiro molar permanente? 6 anos. Nessa criança, eu vou dar infiltrativa para molar ou vou dar alveolar inferior? Alveolar inferior. Tá? E se tiver uma idade menor do que 6, posso dar infiltrativa. Ok? Que é a mesma coisa, né? E ele fala o seguinte, que quando você dá infiltrativa nessa região de molar, o ideal seria você utilizar articaína, porque a articaína, o anestésico, tem maior poder de difusão, tá? Como esse osso ainda está mais poroso, às vezes você anestesia pela vestibular e esse anestésico se difunde, ok?
Anestesia dos incisivos. A anestesia infiltrativa dos incisivos descidos, eu vou utilizar quando? Quando eu faço algum procedimento nesses dentes, tá? Quais são os nervos que eu vou anestesiar? O nervo incisivo. Só toma cuidado porque o grande problema de eu fazer uma infiltrativa na área de incisivos é o quê? A agulha ficar mostra para a criança, tá? Então, assim, a agulha ficar mostra não é menos doloroso do que a gente dá lá no fundo de vestíbulo uma alveolar inferior, ok? Então, não sei se compensa tanto você querer dar uma infiltrativa nessa região, principalmente porque aqui tem muita anastomose, né? Bloqueio mandibular de Goulgate. Alguém já deu essa anestesia? Toda turma, toda vez que eu dou essa aula eu pergunto. Eu também nunca dei, gente. Então, assim, tá descrito lá no livro do Malamed, tá descrito. Até os books eu pergunto, eu só dei porque foi sem querer. Eu só dei porque o professor demonstrou. Mas no dia a dia, porque às vezes tem um ponto lá que você pega que, na verdade, às vezes você acaba anestesiando. O que eu quero que vocês saibam que tá lá no livro do McDonald's, tá no livro do Malamed e que normalmente eles cobram isso, tanto em cirurgia quanto odontopediatria. Só quais são os nervos anestesiados, tá? Além dos nervos, né, da técnica do alveolar inferior, lingual, bucal, mentoniano, incisivo, eu acrescento esses dois aqui, ó, o aurículo temporal e o miloioideu, ok? É isso que eu quero que vocês saibam. Tudo bem? Dúvidas? Para maxila. Para maxila, a gente vai falar da técnica de infiltração local, bloqueio dos molares descidos e prés, molares permanentes, bloqueio nasopalatino, bloqueio do nervo anterior. Então, vamos lá. Infiltração local. A indicação, quando eu tenho anestesia de dentes descidos anteriores. Qual é a diferença de eu anestesiar um adulto para uma criança? Que nesse caso aqui, a anestesia deve ser mais próximo à margem gengival. Por quê? Quem tem a raiz mais comprida? O dente descido ou o dente permanente? Dente permanente. Então, quando eu vou anestesiar um dente descido permanente, eu vou lá mais para cima, né? Quando eu vou anestesiar um dente descido, eu fico um pouco mais próximo à margem gengival. Não preciso entrar totalmente com a agulha. Essa é a diferença. Com o uso de borracha, é aconselhável injetar 2 gotas do anestésico na margem gengival livre. Tá? Para a extração de dentes anteriores, é necessário anestesiar o tecido mole do palato. Já vou até adiantar que isso também é um erro. Quando eu vou fazer a anestesia do palato, aqui é o meu canino, tá? Tem uma anestesia que anestesia nessa região aqui e tem uma anestesia que faz essa região aqui. Essa anestesia aqui é chamada de nasopalatina. Ou seja, quero fazer um procedimento, quero extrair um tecido, um dente na região anterior. Eu tenho que anestesiar por vestibular e palatina. Qual o nervo aqui na palatina? É o nasopalatina. Se eu... Dói pra caramba. Se eu quero fazer qualquer procedimento de canino para trás, eu vou fazer do palatino maior ou palatina anterior. Tem esses 2 nomes. Então, cuidado, é muito comum aparecer palatina anterior e você achar que é na região anterior. Tudo bem? Só toma cuidado com isso aqui. Bloqueio de molares descidos e prés permanente. Indicação, qualquer procedimento nesses dentes, tá? Nervo alveolar superior médio e a raiz mesiopalatina do primeiro molar permanente. Então, assim, o alveolar superior anterior vai pegar essa região aqui anterior, né, de canino e incisivos. O alveolar superior médio vai pegar
os pré-molares, né, molares descidos ou pré-molares, e a raiz mesovestibular do primeiro molar permanente. Isso durante muito tempo foi cobrado em concurso. Parou um pouquinho, não sei se vai voltar. Entenderam isso? E o alveolar superior posterior vai anestesiar os molares, com exceção de quem? Da raiz mesovestibular. Agora, eu estava conversando com o professor Rodrigo, que é cirurgia, que ele vai explicar até melhor para vocês. A questão que caiu esse ano, que passou na prova da Marinha, é uma questão específica. Eu trouxe até aí para vocês. Ela é uma questão específica dessa nova edição do Malamed. Por quê? Todos os livros falam, né? Anterior, anestesia incisivos, o médio, pré-molares, a raiz mesovestibular, e o posterior, os molares. Nessa edição do Malamed, tem uma técnica nova, ele até falou o nome, eu esqueci, mas ele fala que nessa técnica tem um ponto próximo aos pré-molares que você consegue anestesiar ao mesmo tempo o anterior e o médio. Tanto que ele chama lá alveolar superior, médio anterior. Quando vocês verem isso, é específico dessa edição do Malamed, e se vocês verem médio anterior, quais são os nervos que vão anestesiar? O anterior e o médio, tá? É exatamente a resposta, tudo bem? Mas isso ele vai explicar melhor na aula de cirurgia. E o alveolar superior posterior pega os molares e normalmente você tem que entrar 45 graus em relação ao plano oclusal, ok? O nasopalatino, já expliquei para vocês, anestesia na região palatina, né, de canino a canino, e é uma técnica muito dolorosa. E o palatino maior, ou palatino anterior, é de canino até a tuberosidade, tá? Toma cuidado para não confundir palatino anterior com nasopalatino. Em criança com somente dentes descidos, a anestesia deve ser feita 10 milímetros posterior à superfície distal do segundo molar descido. Dúvida, gente? Vocês vão ver melhor todas essas técnicas na parte de cirurgia. E o McDonald, ele classifica como anestesias suplementares, bloqueio do nervo infraorbitário, mentoniano, a intraligamentar e a pulpar. O infraorbitário a gente vai dar quando eu tiver ou uma infecção, né, que impossibilite a infiltrativa, ou ainda para remoção de cistos grandes, ou uma anestesia de longa duração. O nervo anestesiado, alveolar superior anterior, alveolar superior médio, tá? E o nervo infraorbitário. E aí você pega toda essa área aqui da face, né? Lateral do nariz, aqui lábio superior e aqui a órbita nessa área inferior aqui. O mentoniano anestesia todos os dentes da mandíbula, com exceção dos molares permanentes. Para a criança não é mais confortável você dar a mentoniana, você escolher dar a mentoniana. Ah, eu quero só na área correspondente aos prés, né? Eu vou dar só a mentoniana. Não é mais confortável para a criança. E outra coisa, o que fica à mostra também? A agulha, então não vale a pena. Criança, normalmente, procedimento na arcada inferior, qual é? Alveolar inferior, tá? Anestesia intraligamentar, quando as técnicas de bloqueio ou supraperiósticas falham na anestesia, tá? Então, assim, dei a minha técnica anestésica, a criança ainda está sentindo a dor, você faz a intraligamentar. Só que a criança vê a agulha. Sublinhe isso aqui, gente. Isso aqui, eu ainda não vi cair não, mas está bem explícito lá no livro do McDonald. Olha o que ele fala da anestesia intraligamentar. Proporciona controle da dor seguro, rápido e fácil. Ele fala que não dói, porque teoricamente a intraligamentar é uma complementar, tá? Então, teoricamente não é para você sentir dor.
proporciona anestesia pulpar por 30 a 45 minutos, não é mais confortável que outras técnicas de anestesia local. É indolor quando usada como complemento, requer pequenas quantidades anestésicas, não requer aspiração antes da injeção, pode ser realizada sem a remoção do dique de borracha. Pode ser útil em pacientes com distúrbios hemorrágicos que contraindicam o uso de outras anestésicas, ou seja, uma técnica complementar. Pode ser útil em pacientes jovens ou com deficiência nos quais a possibilidade de trauma pós-operatório nos lábios ou língua é uma preocupação. A anestesia pulpar, né? Você está fazendo lá algum procedimento na polpa, quero remover aquela polpa, já anestesiou, está sentindo dor, você anestesia pulpar, só que é muito dolorosa. Por que é muito dolorosa? Você está provocando uma pressão dentro do canal pulpar. Por que a gente sente muita dor de dente? Quando eu tenho um processo inflamatório na pele, por exemplo, quais são os sinais clínicos da inflamação? Dor, calor, rubor, edema, né? O que é edema? Incha. Quando você incha, tinha uma inflamação na pele, inchei, ok, né? Por que causa edema? Porque aumenta a vascularização, então as células de defesa do organismo vão para aquela região para combater, concorda? O que ocorre quando ocorre uma inflamação no dente? Aquela minha polpa incha, na hora que ela incha, ela bate em paredes rígidas. Então os nervos, eles são totalmente comprimidos. Por isso que dor de dente é uma dor insuportável. Se eu tenho uma polpa inflamada, que já está comprimida, e eu pego um anestésico e injeto nessa polpa, o que vai acontecer? Eu estou provocando o quê? Mais pressão. Então é muito doloroso. Até aquilo ali fazer efeito, o paciente realmente sente dor. Tudo bem? Aí entra naquele caso. Para você atender uma criança, você faz todo um condicionamento, né? Tem todo lá controle de comportamento, dizer, mostrar, fazer. A criança está condicionada. Aí você pega uma coisa que provoca mais dor naquele paciente, aquela criança vai ficar: ai, tia, você provocou mais dor em mim. Não, ela vai berrar de dor, né? Se for um adulto, dá um tapão. Até o adulto vai sair correndo. Pô, eu já vim aqui na emergência com dor de dente. Você tá aumentando a minha dor, né? É complicado. Bom, vamos falar rapidamente quais são os anestésicos, né? Das características. Tá acabando. Quais são os anestésicos mais utilizados em odontopediatria? Então, olha lá. Em odontopediatria, a principal preocupação é a superdosagem, tá? Por isso que a gente faz o cálculo do anestésico, que eu vou mostrar mais ou menos como eu faço, só que vocês vão aprender na aula de cirurgia também. Para evitar a toxicidade, deve-se escolher o anestésico local de baixa concentração e de preferência com vasoconstrictor. Por quê? Com o vasoconstrictor, gente, ele deixa o anestésico mais tempo naquele local, então o efeito é maior, né? É um erro a gente achar, não, o paciente tem problema sistêmico, não vou dar sem vaso, a não ser que realmente seja muito contraindicado. Mas normalmente os médicos, cardiologistas, não dá vasoadrenalina. Só que a quantidade que a gente dá é tão pouquinha, que não justifica você deixar o paciente com dor. Muitas vezes o paciente sentindo dor, a pressão dele sobe muito mais do que aquela quantidade de anestésico. Tá? Então tudo isso a gente tem que pesar. Então vamos lá, sublinha isso. Isso aqui é importante. O anestésico de eleição para criança é lidocaína 2% com epinefrina 1 para 100 mil. Tá? Então a lidocaína 2%. Michele, mas o mas o pediatra dela falou que ela não pode usar vasoconstritor em hipótese nenhuma. Qual é o meu anestésico? Mepivacaína 3% sem vaso, tá? Então, anestésico de eleição, lidocaína 2%, mepivacaína 3% sem vaso. Agora, questão de concurso. A mepivacaína, quando eu for utilizar a mepivacaína 3% sem vaso, eu vou fazer procedimentos de curta
duração. Sublinha isso, que isso é palavra-chave. Tem até uma questão aí para vocês. Eles gostam de colocar um caso clínico e falar, o procedimento sessão curta, de curta duração. Falou isso, quem que tem que vir na cabeça? Mefloquine 3% sem vaso, ok? A prilocaína também pode ser utilizada, tá? Só que a prilocaína, tanto a prilocaína quanto a articaína, elas têm um problema de causar a methemoglobinemia, tá? O que é? Elas têm um subproduto que é a ortotoloidina, e a ortotoloidina, ela provoca methemoglobinemia. O que é isso? O que é essa doença? É a oxidação do ferro. Então, o ferro que está presente dentro da hemoglobina, ele se oxida, ele não consegue transportar direito a molécula de oxigênio, ok? Sublinha isso, que já foi questão da marinha, tá? Articaína e prilocaína. Todo mundo pensa só na prilocaína, mas a articaína também provoca isso. Esses anestésicos, eles têm como subproduto a ortotoloidina, e a ortotoloidina provoca essa doença, que é a methemoglobinemia, que é uma oxidação do ferro, né, da hemoglobina, que dificulta o transporte de oxigênio. Deve ser evitado em pacientes com anemia, sintomas de hipóxia ou pacientes pediátricos em uso de paracetamol. Por quê? Eu fui perguntar ao professor de farmacologia. O paracetamol, também em altas quantidades, também provoca a methemoglobinemia, tá? É uma dificuldade de transporte de oxigênio. Então, você não pode utilizar porque você está fazendo a associação dos dois. A articaína também provoca. A articaína, ela pode ser utilizada em odontopediatria e ela tem aquela vantagem da difusão, né? Maior difusão de um lado para o outro. Lembrando que a velocidade de injeção do anestésico é de quanto? 1 minuto. Bom, vamos falar do cálculo do anestésico também. Eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. Daqui eu quero que vocês saibam qual é o anestésico e a dose máxima, tá? Para a gente poder fazer o cálculo. Lembrando que a bupivacaína, ela é contraindicada em crianças. Por quê? A bupivacaína tem ação prolongada, e não é bom que a gente tenha ação prolongada em criança, porque a criança, ela não tem discernimento e acha que não está acontecendo nada e fica brincando com o lábio. Então, um efeito colateral no uso da bupivacaína é o quê? A úlcera traumática, tá? Ou mordida do lábio, tá? É o efeito mais comum com o uso da anestesia. O que eu quero chamar a atenção de vocês? A dose que está lá no McDonald's segue o Malamed antigo, tá? E nesse Malamed de 2013, na 6ª edição, ele muda essas dosagens. Então, toma cuidado na hora de for fazer a questão da marinha. Porque há 2 anos atrás caiu assim, uma questão, eu até trouxe para vocês, uma questão de cálculo anestésico, só que ele pedia segundo o McDonald's. Muita gente errou porque, como o Malamed 6ª edição, né, 2013, também é referência da marinha, utilizou o Malamed novo, tá? Então, vocês têm que ver, por isso que eu coloquei uma do lado da outra para já facilitar. Vocês têm que ver quem que a questão está pedindo, segundo o Malamed, tá, 2013, ou segundo o McDonald's, tudo bem? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Eu faço sempre da mesma forma, na mesma sequência. E o exemplo que caiu, se não me engano, foi ano passado, eu tinha dado essa aula e caiu exatamente lidocaína 2%, acho que só mudou o peso da criança. Então, vamos lá. O que quer dizer um anestésico lidocaína 2%? A cada 2 gramas eu tenho o quê? Eu tenho 2 gramas em 100 ml, tudo bem? Vamos transformar isso para miligrama. Eu tenho 2.000 miligramas em quantos ml? Então, a cada 1 ml do meu anestésico, eu tenho 20 miligramas do sal de lidocaína, tudo bem? Eu só transformei essa porcentagem aqui, para a gente ter miligrama por ml, ok? Qual é a dosagem da lidocaína?
A lidocaína, segundo o McDonald, é 4 miligramas por quilo. Por isso que a gente transformou para miligrama. Então, a cada 1 quilo, eu posso utilizar 4 miligramas desse sal, da lidocaína. Mas essa criança pesa quanto? 20. Então, nessa criança especificamente, eu posso utilizar no máximo quanto? 80 miligramas. A cada 1 ml eu não tenho 20? Então, se eu posso utilizar 88 miligramas, quantos ml no máximo eu posso utilizar nessa criança? É só eu pegar isso aqui, ó. Isso aqui é a dose máxima. Ó, isso aqui é a dose por ml, tá? De lidocaína. Essa é a dose máxima em miligrama para essa criança. Se eu pegar 88 dividir por 20, ó, 20 miligramas para 1 ml. Se essa criança pode utilizar no máximo 88, quantos ml ela pode usar no máximo? Eu só estou transferindo medidas, tá? De miligrama para ml. Alguém não entendeu? Quantos ml no máximo essa criança pode utilizar? 4,4. Mas qual o volume de um tubete? 1,8. Se eu pegar 4,4 e dividir por 1,8, quanto vai dar? 2,4. Toma cuidado que é um erro comum. Normalmente, se eu falasse para vocês, 2,4, arredonda para quanto? 2,5 ou 2? Matematicamente falando, 2,5. Mas para anestésico, sempre a gente vai arredondar para menos, tá? Sempre para menos. Então, essa é a fórmula que eu, Michele, utilizo para fazer esse cálculo. Sempre na mesma sequência, porque já fica automático, tudo bem? Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Isso caiu ano passado, tá? Também tem caído o cálculo de anestésico. O que vocês têm que prestar atenção é qual a referência, se é o Malamed novo ou se é o McDonald ou o Malamed antigo. Anestesia em local infectado. Anestesia pega em local infectado? Não, então eu tenho que anestesiar à distância, fazer um bloqueio regional, ok? Toxicidade, quais são as complicações, né, após anestesia local? Trauma em tecido mole, sublinha isso. A complicação mais comum de anestésico em criança é o quê? A úlcera traumática, ok? Crianças são mais propensas a sofrer reações tóxicas devido ao menor peso corporal. Sublinha que isso também já foi questão de concurso. Daí a necessidade do cálculo de anestésico. Dúvidas? Vamos fazer a questão então. Olha lá. Segundo o Malamed, essa questão da Marinha ainda está errada, porque na verdade é segundo o Malamed 2013, sexta edição, tá? Mas eu copiei exatamente como veio na prova. Segundo o Malamed, a técnica do bloqueio do nervo alveolar superior médio anterior promove anestesia pulpar do lado anestesiado nos incisivos, caninos e premolares superiores, premolares superiores e raiz mesovestibular do primeiro molar superior, primeiro, segundo e terceiro molar superior, incisivo e canino ou emercado superior? Letra? Cuidado, gente. Lembra que eu expliquei no início? Olha lá. O alveolar superior anterior, pega quem? Os anteriores. O alveolar superior médio, pega quem? Premolares e raiz mesovestibular do primeiro molar superior. Essa aqui não existe, essa aqui também, incisivos e caninos superiores, é o anterior. Olha o que ele fala, nervo alveolar superior médio anterior. Lembra que eu falei na aula? Isso está só no Malamed, o professor Rodrigo vai explicar melhor para vocês. Está só no Malamed, essa técnica é uma técnica específica do Malamed, sexta edição, que ele fala que tem um ponto específico que você anestesia e que você pega tanto o alveolar anterior quanto o médio. E ele dá um nome lá da técnica, ok? Por isso que a resposta é letra A. Ó, Toledo. O Toledo, gente, ele não essa questão é específica da Marinha 2017, tá? O Toledo é um livro de específica para a Marinha, mas eu trouxe a questão para vocês porque é questão de cálculo, tá?
Então, quero que vocês treinem em casa. Eu só trouxe para vocês treinarem em casa. Então, ó, tem essa questão que caiu em 2017, ó. Questão 2015, foi essa que eu acertei, ó. Tá vendo? Foi essa, não, essa é metivacaína, ó, com 3%. Então, essas questões de cálculo, vocês vão treinar em casa, tudo bem? Olha lá, Marinha 2011, vamos fazer essa questão. A metahemoglobinemia consiste no efeito adverso associado ao uso de anestésicos, como a prilocaína e a articaína. É causada pela formação de um metabólito capaz de converter a oxihemoglobina em metahemoglobina, prejudicando o aporte de oxigênio tecidual. Assinale a opção que corresponde ao metabólito produzido quando se administra doses elevadas desse anestésico. Ah, nem precisa, né? Ortotoloidina. Uma criança com 3 anos de idade necessita de anestesia local para a realização de uma restauração no elemento 51. Nem é da Marinha, mas eu trouxe para vocês porque pode cair parecido. O procedimento deve ser rápido, com cerca de 15 a 20 minutos. Qual é a dica que ele está me dando? Procedimento curto. Qual é o anestésico? Metivacaína. Metivacaína 3% sem vaso. Nessa questão ele foi bonzinho, porque a única com metivacaína é a última. Mas ele poderia colocar metivacaína e mudar a dose máxima, tá? Então, isso aqui é uma questão fácil de cair na Marinha também. Olha lá, outra questão, ó, da Marinha 2004, de dosagem para vocês fazerem também, tá? Hã? O que você falou? Noradrenalina. Não, noradrenalina é vasoconstrictor. Não. Porque 1 para 50, não 1 para 100. Depende da marca, né? Eu não botei, gente, cálculo de vasoconstrictor, porque vocês vão ver isso na cirurgia. E nas questões de odontopediatria em anestésica, eles não pedem. Até agora não pediram, tá? Só pediram no anestésico. Para a cirurgia, tem cálculo com vasoconstrictor. Para finalizar, a gente vai falar de selante. Selante é bem tranquilo também, são questões fáceis da gente acertar. Lembra que a gente já falou lá no início da aula, naqueles estágios de progressão da cárie? Você tinha um estágio histológico, depois você tinha uma lesão inicial que era a mancha branca, depois evoluiu o quê? Uma cavidade de esmalte. Como é que a gente tratava uma cavidade de esmalte? Selante, tá? Então, olha lá. Paciente que não responde ao tratamento baseado no controle de atividade e mostra sinais de evolução das lesões iniciais, né, da mancha branca, na oclusal, são indicados para o selamento. Guardem isso. O selamento é indicado para cárie de esmalte, ok? Não pode ser cárie dentina. A colocação de selante sobre pequenas cáries de esmalte tem demonstrado ser efetiva em inibir a progressão da cárie. Sublinha isso, que isso também já foi questão de concurso. Existe o selante preventivo e o selante terapêutico. O selante preventivo a gente coloca para prevenir a cárie. Lembra daquele desenho que eu fiz que o primeiro molar permanente ele erupciona tangenciando o segundo molar descido? Quando ele está erupcionando, que a escova não chega, tem um momento de erupção que há uma maior probabilidade daquele molar permanente ter cárie. Nesse caso, a gente pode fazer um selante preventivo, ok? Mas existe o selante terapêutico. O que é o selante terapêutico? É tratar aquela cárie. Então, aquela cárie confinada ao esmalte, a gente vai tratar com selante. Sublinha isso, que é questão certa de concurso também. Contraindicação. Eu não posso fazer selante em cárie rampante. O que é uma cárie rampante? É aquela cárie que tem uma evolução muito rápida, né, num curto espaço de tempo. Por exemplo, a cárie de mamadeira é um exemplo de cárie rampante, ok? Lesões interproximais, né, porque você tem um atrito de um dente com o outro, então primeiro que você não consegue colocar o selante, segundo que o atrito de um dente com o outro
você consegue remover facilmente esse selante. E o outro em cárie de dentina. Por quê? Eu já expliquei isso na aula. Hidroxiapatita carbonatada, que é mais permeável. Então, quando a cárie chega na dentina, a velocidade de progressão dela é maior. Tudo bem? Outra questão de concurso é o mecanismo de ação. Por que a gente coloca um selante para tratar a cárie? Qual é a função do selante? O selante ele tem duas funções, tem dois mecanismos. Primeiro, na hora que você coloca um selante, né, aquela superfície está toda irregular. Toda irregular. Na hora que você coloca um selante, você regulariza aquela superfície. Então, você dificulta o acúmulo de mais placa, né? Ou seja, dificulta o acúmulo de carboidrato, logo aquela bactéria vai ter menos substrato para formar ácido, ok? E o segundo mecanismo é que quando você tem lá uma cárie naquela superfície, você coloca o selante, você isola aquela bactéria do meio externo. Então ela fica isolada, é como se você trancasse a bactéria numa sala e não desse alimento para ela. O que vai acontecer? Ela vai morrer, porque ela vai ficar morta de fome, vai morrer, tá? Então o mecanismo do selante é isso, nada mais é do que uma obstrução física das fóssulas e fissuras. Você isola aquela bactéria, tá? Você impede que ela tenha substrato para sobreviver e, além disso, você isola o meio, você regulariza aquele meio e impede a penetração de... Não é a penetração, é o acúmulo de mais biofilme, tá? É a melhor palavra. Isso também é questão de concurso. E aí eu quero, para finalizar, ler isso aqui para vocês, que também já foi questão de concurso. Quais são as normas da Academia Americana de Odontopediatria para uso de selante? Isso também é cobrado em concurso. Então vamos lá. Selantes resinosos, quando utilizado por profissional habilitado, ok, são seguros, efetivos e subutilizados em prevenção de cárie em fóssulas e fissuras em superfície de risco. Ou seja, a gente utiliza muito menos do que realmente deveria utilizar. Tanto que eles falam aqui, eu vou até adiantar, eles falam que selante pode ser utilizado tanto em dente descido e dente permanente. Aí quando você tem lá um plano de saúde, o que eles justificam? Selante é só até não sei quantos anos, né? Que é um erro, tá lá na academia. A colocação de selante sobre pequenas cáries de esmalte tem demonstrado ser efetiva e inibir a progressão de cáries. Sublinha que isso já foi questão de concurso. Para avaliação de risco, devemos observar os seguintes indicadores. Morfologia dental, ou seja, se eu tenho aquele molar que é cheio de reentrâncias, é muito mais fácil acumular placa do que aquele molar que as cicatrículas são mais rasinhas, tá? A história pregressa de cárie, eu tenho um molar, né, que ele pode ter até as cicatrículas mais profundas, mas aquele paciente está conseguindo controlar o biofilme. Ok, não preciso fazer o selante, tá? Flúor e qualidade de higiene bucal. Então, cada caso é um caso, a gente vai avaliar. O potencial benefício do selante em risco de cárie pode ser em qualquer superfície, qualquer idade, em tecidos e permanentes. Sublinha isso, tá? Isso também já foi questão de concurso. Materiais à base de ionômero de vidro têm demonstrado ineficácia como selante, mas podem ser utilizados como selante temporário. Sublinhe que isso também já foi questão de concurso também. Que é muito comum, a gente aprende até na faculdade, vamos utilizar o ionômero de vidro como selante, por quê? Qual é a grande vantagem do ionômero de vidro? Libera flúor. E aí o que acontece? A desvantagem do ionômero é que não é resistente à mastigação. Só que mesmo aquele ionômero de vidro saindo, se você ainda tiver um cheirinho de ionômero de vidro, ele está liberando flúor, porque ele tem aquela característica da recarga de flúor, né? Ele absorve flúor, guarda, armazena e libera flúor novamente, ok? Então, assim, é ideal que a gente aprende que pode ser utilizado. A Academia Americana de Odontopediatria fala que a gente só vai utilizar o ionômero de vidro
como selante de forma temporária quando eu não conseguir isolar aquele dente. O ideal é utilizar o selante resinoso, ponto. Mas se eu tenho aquele dente que eu não consigo isolar e para fazer qualquer restauração à base de um material resinoso eu tenho que isolar, se eu não conseguir isolar, eu faço o ionômero, o selante ionomérico temporariamente. Quando eu conseguir isolar, eu passo para o selante resinoso. Por que eu não posso utilizar o ionômero selante, o ionômero como selante definitivo? Porque ele fala que ele não é resistente à mastigação, ok? O profissional deve estar atento aos novos métodos preventivos contra lesões de cáries em fóssulas e fissuras. Para finalizar, olha lá, não se usa mais a meloplastia. O que é isso? Qual a diferença entre a meloplastia? Deixa eu ver se eu botei a foto. Não. Qual a diferença entre a meloplastia e técnica restauradora preventiva? Vou desenhar aqui para vocês. Eu tenho um molar, tá? Esse molar tá cariado, tá com uma cárie aqui. O que se fazia antigamente? A meloplastia. Para que esse selante ficasse, eles acreditavam que para ele ficar melhor, eu pegava uma broquinha, só a pontinha da broquinha, e fazia uma pequena cavidade, sabe? No sulco, para prevenir, e aplicava o selante, como se ele ficasse ali escondidinho. Hoje a gente não faz mais isso. Por quê? Eu estou criando uma cavidade no meu dente, e se esse selante, por algum motivo, principalmente selante resinoso, se sair um pedacinho microscopicamente e a gente não vê, esse dente vai ser cariado. Então a meloplastia é isso, a gente não faz mais isso. É diferente de uma restauração preventiva. Restauração preventiva em resina. O que é essa restauração preventiva em resina? Eu tenho uma cárie. Essa que eu usei, né? Eu tenho uma cárie, tá? Aqui. Nesse ponto da cárie, deixa eu ver se é essa. Nesse ponto da cárie, eu vou remover a cárie e eu vou restaurar com resina. Ok? Mas, na área adjacente de fóssulas e fissuras, eu vou aplicar um selante preventivamente, tá? Isso é uma restauração preventiva em resina. Entendeu a diferença? Na outra, eu tenho a cárie, eu removo, tá? Faço a meloplastia e removo. Ou muitas vezes nem tem a cárie, vou botar só o selante, né? Aí faço a meloplastia. Nessa aqui não, eu boto a resina, não faço cavidade, só vou fazer a cavidade na cárie, vou aplicar o selante. Ó, remoção do tecido cariado em cavidade classe 1, restauração com resina, simultaneamente selamento das áreas adjacentes, sem fazer cavidade. Dúvidas? Não? Vamos fazer a última questão então para finalizar e a gente pular carnaval. Vamos lá. Segundo o McDonald, a conferência da Academia Americana de Odontopediatria estabeleceu um consenso sobre o tratamento restaurador. Confirmou o apoio e a indicação de selantes de fóssulas e fissuras. Assinale a opção correta. A. Selantes resinosos, mesmo quando utilizados por profissional habilitado, não são seguros? A colocação de selante sobre pequenas cáries de esmalte tem demonstrado ser efetiva em inibir a progressão da lesão cariosa? A inserção de materiais adesivos de baixa viscosidade tem demonstrado redução da eficácia e da retenção em longo prazo? Lembra da aula de materiais, né? Viscosidade, lembra? Alta viscosidade e baixa viscosidade. O benefício do selante é diminuído quando utilizado em superfícies com alto risco de cárie? Não, ao contrário. Né? Os métodos de inserção do selante devem incluir, em todos os casos, profilaxia de fóssula e fissura,
sem qualquer remoção da estrutura do esmalte? Se tiver cárie, eu tenho que remover, ok? Letra B de bola. Dúvidas? Gente, muito obrigada, bons estudos, bom carnaval, pessoal do online, bom carnaval. Pulem com segurança, mas dá uma estudadinha também, tá bom? Até a próxima.